Olá, tudo bem? Estou voltando, então agora eu vou passar para Roma antiga. Vou abordar três pontos assim dentro da história da educação romana que são principais, mas se vocês forem ler e procurarem história da pedagogia do Império Romano, por exemplo, vocês vão encontrar milhares de abordagens, né? Porque são muitos autores, né? Eles tiveram e também o Império Romano perdurou, né? Por um longo período, então tem vários manuais, né? E vários modelos educativos. Então eu vou selecionar três autores assim e três abordagens que considero as mais importantes para vocês terem um entendimento. Aí, se vocês inicial, né? Se vocês quiserem aprofundar, depois eu posso também indicar umas leituras assim de complementar. Todo esse mundo antigo, né, é extremamente rico e importante, né, e, enfim, esses vídeos que eu estou apresentando para vocês são muito genéricos, assim, muito panorâmicos, né, para vocês terem algum subsídio, assim, para ler o material, né, e completar o que está sendo dito ali no texto, no livro-texto da disciplina, né? Mas aí, se vocês forem estudar com detalhe, uma cultura riquíssima, né? Tanto na Grécia quanto em Roma, né? E vale a pena vocês estudarem, né? Qualquer texto que aparecer aí, é tudo muito belo, né? E muito interessante, e um mundo muito diferente do mundo que nós vivemos hoje, né? Então eu vou começar pela primeira parte aqui da educação romana, né? Vou fazer referência a um dos autores que é um ícone da cultura romana, o Marco Túlio Cícero, né? O senador romano, né? Famoso pelos seus discursos, né? Ele caracteriza, então, o Cícero estudou em Rhodes, né? Na Grécia durante muito tempo, oratório, então ele foi um dos responsáveis pela introdução de uma cultura erudita, né, centrada no discurso, né. Ele era um dos maiores oradores, né, do mundo romano. Ele vencia quase todas as disputas, né, no Senado pela capacidade de convencimento dele, o domínio que ele tinha da retórica, né. Então ele diz que o texto base, então esse é um dos primeiros indícios assim de como a pedagogia funcionava, era as 12 tábuas, né, que foi fixada em 451 a.C. Na Roma antiga, portanto, né, no bronze, exposto publicamente no fórum para que todos pudessem vê-lo. Nelas se sublinhava, então esse é o primeiro estágio, né, diga assim, do pensamento formativo, né, na Roma antiga. Sublinhava-se primeiro o valor da tradição, os costumes, a disciplina dos pais, e delineava-se um código civil baseado no pátria potestas, no poder da pátria, né, e caracterizado por formas de relação social típicas de uma sociedade agrícola atrasada. Como modelo educativo, as tábuas fixavam a dignidade, a coragem, a firmeza como valores máximos, ao lado, porém, da pietas e da parcimônia. Então, era um modelo interiorano, né, se vocês dá para chamar, né, porque ele envolve ouvir, né, os sacerdotes e comportar-se, né, digamos assim, de acordo com a expectativa da pátria. Um modelo desse tipo é confirmado por Márcio Catão no seu De Libris Educandi, que conhecemos através do testemunho de Plutarco na obra do Plutarco chamado Vida de Catão, e que se articula em torno do objetivo da eloquência, regulada pelo escopo de formar o vir bonus, né, o sujeito dotado de virtude, né, e bom, e discende peritus, né, então ele é aquele que tem formação literária, né, que tem domínio da retórica e também formação moral e da virtude civil, para cuja realização é necessário o desenvolvimento do corpo e adestramento nas armas, além do escrupuloso respeito à lei.
No centro desse processo de formação estava a família, com o papel prioritário do pai e sua função, o pater familias, né, chamado de guia e de exemplo, né. Então aqui tem um primeiro estágio assim, da história da educação romana, né, que é um modelo centrado na figura da formação moral de excelência, vinculado também à formação para o combate, né, do guerreiro, e além disso, né, também baseado na obediência aos deuses e na obediência da figura paterna. Depois, então, ele continua dizendo, quando se iniciou a expansão econômica e territorial, depois também que Roma passou a dominar outros países, né, do mundo antigo, outras cidades, essa ordem foi subvertida e se passou então a ter um outro papel, digamos assim, um outro modelo, né, a Roma entra em contato com outras civilizações, abre-se ao conhecimento e assimilação do mundo grego, da sua cultura artística, científica, filosófica, mas também do mundo oriental, em relação às suas religiões salvíficas e aos seus rituais espetaculares, as suas elaborações teológicas refinadas, vindo a entrecruzar-se com os cultos egípcios, a crença hebraica, a religião órfica grega. Então aqui tem existe todo um processo de transformação da educação romana, a partir do momento em que o Império, quando se funda, né, o Império, e essa transformação se deu na direção de uma complexificação dos rituais públicos e também religiosos, né? E um dos momentos centrais aqui, que vocês já devem ter visto em filmes, né, é o ritual de passagem, né, da adolescência para a vida adulta, né, que é quando o jovem, né, ele deixa a vestidura da toga virilis, né, uma toga branca, e passa a usar a toga pretesta, né, que é uma toga branca orlada de vermelho por volta dos 14 anos, né, então que é quando ele ingressa na vida adulta. Então ela passou, digamos assim, a educação civil, né, do cidadão romano, ela passa a ter um caráter mais ritualístico também, ela continua e passa a ter influência muito forte da cultura grega, da paideia grega, né. E essa influência, então, ela vai se constituindo, vai se aprofundando, né, ao ponto de que no século II, vocês lembram que essa primeira passagem que eu li, né, não foi nem foi em 55, né, antes de Cristo, o próprio Cícero diz, né, ele está falando da educação anterior a ele, né. Ele sublinha então que, né, já nessa época a concepção do orador, proposto como modelo de cultura e de humanitas, e é retomada, portanto, a noção grega da paideia, com uma série de observações sobre a formação dos jovens, contidas sobretudo nas cartas do Cícero, né. Ele desenvolve esse modelo educativo, então, dizendo que o verdadeiro orador é o homem ideal, que reúne em si a capacidade da palavra, a riqueza da cultura, a capacidade de participar da vida social e política como um protagonista. É o homem da polis grego, né? Vocês vejam aqui que então essa influência da formação do Cícero no mundo grego, né, ela é incorporada, né, no modo como ele apresenta o projeto de educação dele, né. O homem da polis grega é reativado e universalizado pelo culto da humanitas, que se completa com o estudo das artes liberais, da literatura humana e da retórica em particular. A retórica prepara, assim, para a oratória e pode ser aprendida mediante um curso escolar que se realiza estudando as formas da retórica, mas também da dicção e da pronúncia. Um bom curso de oratória deve se realizar através da leitura dos textos, da composição de discursos e da participação na prática processual, com particular atenção ao estilo. Então, esse modelo já do auge, né, da República Romana é já muito próximo da paideia grega, então é um modelo centrado na formação do sujeito eloquente, capaz de intervir, né, no debate político. Vocês lembram os discursos
do Cícero, né, do Catilina, né, que os discursos acusatórios dele, né, que são famosos até hoje, né. Então foi o auge de uma cultura retórica que depois no Renascimento ela é retomada, né, pelos poetas e literatos do Renascimento, Petrarca, né, por vários outros admiradores da cultura antiga, né. E aí depois desse período, então, teve vários desenvolvimentos. Vocês vão encontrar textos do Terêncio, do Quintiliano, tem também do Marco Aurélio, né, dos filósofos, do Sêneca, né. Tem vários outros autores que desenvolveram modelos de educação antiga, né, e cada um deles vai insistir, né, numa determinada tradição. Eu vou falar do Marco Aurélio aqui, do imperador, antes, que é, digamos assim, a versão mais tardia, né, quando Roma ainda está, o Império Romano começa, né, a sofrer ataques, né, de vários povos dos germânicos, né, e de outras, os gauleses, né, e de vários outros povos antigos, e a cidade começa então a entrar, o Império Romano começa a entrar em declínio, e nesse contexto então a influência, né, principal foi de escolas helênicas, que também foi exatamente como aconteceu, né, no mundo grego antigo, né. Essa influência de um tipo de saber que visava preservar a paz de espírito, né, que os estoicos, os epicuristas, os céticos desenvolveram na Grécia. Ele é também desenvolvido por esses filósofos gregos, filósofos romanos tardios, né, como o Sêneca e o Marco Aurélio. Então eu vou só ler para vocês aqui uma descrição, porque isso é importante com relação às chamadas artes liberais, né. O Terêncio escreveu um livro chamado Disciplinarum Libre Novem, afixado o esquema das artes liberais, que depois vocês vão ver que na educação medieval era um modelo, né, educativo, ligando a elas o processo da instrução, que compreendia a gramática, a lógica, a retórica, a música, a astronomia, a geometria, a aritmética, a medicina e a arquitetura. Era um modelo então de formação erudita, que foi depois retomado por Plínio o Velho, e também que afirma, né, o valor e a observação de diversas fontes mescladas, um modelo eclético, né, mas segundo um objetivo enciclopédico preciso, seguindo o método típico da ciência helenística, que era ao mesmo tempo erudita e enciclopédica. Então esse é o segundo estágio, né, então, que eu chamei aqui. O primeiro é aquele de um tipo de educação agrícola, né, mais centrada na devoção, no respeito, nas virtudes. Depois ele passa por um estágio de formação erudita, né, da retórica, da intervenção nas decisões da cidade. E aqui já tem, nesse mesmo período, já existia então essa compreensão de que a formação educativa deveria envolver também uma formação técnica, né, de domínio de conhecimentos enciclopédicos assim, necessários, né, que era a sabedoria disponível na época para a intervenção bem informada, né, em processos, sei lá, de construção, na arquitetura, né, na engenharia naval, né, na guerra, né, nas armas para a guerra, né. Tudo isso então já estava bem constituído, né, nesse período. Para encerrar aqui a minha exposição sobre a educação romana, eu queria chamar a atenção de vocês, como eu falei, para o Marco Aurélio, para o imperador, que era um imperador filósofo, né, e ele foi um dos grandes escritores, né, e ele desenvolveu então esse modelo de exercício reflexivo, né, que ele chamou de Meditações, né. Eu recomendo que vocês leiam esse livro dele, Meditações, é um livro belíssimo. Ele diz que é um tratado de sabedoria, né, que foi então um dos desenvolvimentos, né, que a educação no mundo romano teve, né, que era uma ideia do sujeito. Então o que é a boa formação? É a formação que leva ao autodomínio, né, do sujeito, que é capaz de controlar suas paixões, né, e consegue manter a serenidade mesmo em situações
de dificuldade. Então ele diz, né, que na realidade no mundo, né, tudo acontece assim, segundo leis, né, e algumas dessas leis elas não estão sob nosso controle, a nossa vontade não pode intervir, né, na dinâmica da realidade. Então não tem coisas que estão sob nosso controle, mas tem outras que não estão, né? E acerca dessas que não estão, né, ele diz, elas são como a neve no inverno, as flores no verão, né, elas surgem, né, e não tem o que a gente fazer. Então eu tenho que aprender a educar o meu espírito, né, educar as paixões, educar a mente, digamos assim, a não dar sentimento àquilo que ela não pode dominar. Então as pessoas sofrem, né, quando elas querem algo que elas, acerca um tipo de bem, né, que elas não têm controle, né? A vida, por exemplo, não tenho, a saúde não é algo que está sob meu controle, né? A saúde eu posso tentar me alimentar, né, mas não tem como garantir que eu vou ficar livre de doenças. Ou não, eu posso gostar de alguém, mas não tem como garantir que a pessoa vai gostar de mim, ou que eu não vou perder essa pessoa, etc, né? Então essa é uma sabedoria, né, que ele chama atenção, né? Como ele diz aqui no texto, né? Ele apresenta então um caderno de notas, né, que são as meditações para vigiar a si próprio, para dirigir-se em cada dificuldade da vida. Trata-se de uma obra significativa e original que manifesta a sensibilidade de um indivíduo inquieto e profundo que examina a si mesmo à procura não da perfeição, mas do equilíbrio e da sabedoria, cuja mestra é a filosofia. A filosofia nasce da meditação e essa nos lembra que estamos no mundo para ajuda recíproca e que desse mundo nós somos parte e seja quem for que governe o mundo, né, dele nós somos a emanação. Então o sujeito, né, feliz é aquele que se coloca em acordo, né, em consonância com a realidade, né. Quem luta contra, né, as leis, né, da realidade sofre, né. Quem aceita controla a si mesmo naquilo que pode controlar e aceita o que não pode controlar é o sujeito feliz, né? Então é um período também que se inicia esse desenvolvimento, né, da voz interior, do sujeito que medita, que pensa uma espécie de liberdade, né, uma cidade interior, né, que não é mais a cidade fora do sujeito, né, a cidade ela está dentro de nós, né, nós que temos que cuidar da paz, né? A paz não é algo que depende do que está acontecendo fora, depende do que acontece dentro. E ela que vai, nesse sentido, né? A educação vai caminhar nessa direção, então subjetiva, da intimidade, e que vai dar origem a uma tradição belíssima depois que a gente vai ver do pensamento cristão, né? Especialmente do Santo Agostinho, que com a ideia de confissão, né, e dos próprios exercícios de consciência, né, que foram depois muito detalhados, né, e aprofundados no período medieval. Tá bom? Até o próximo, então. A próxima aula vai ser sobre a educação medieval, e aí eu vou falar então dessa tradição cristã. Um abraço.